Fala galera do canal do meu timão, Joe novamente na área, trazendo aquela análise tática do jogo do Corinthians, né? Hoje para falarmos um pouco de Corinthians 3, Atlético Paranaense 3, né? Um jogo, hoje, no meu ponto de vista, né? O Corinthians desperdiçou muitas chances lá na frente, atrás estava uma defesa muito vulnerável e esse vai ser o ponto do vídeo de hoje. O que está acontecendo com o sistema defensivo do Corinthians, né? Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí se você está gostando desse tipo de vídeo, para o canal do meu timão crescer cada vez mais e, claro, né, para vocês ajudarem a gente a produzir mais conteúdo. Então bora lá? Bom galera, eu vou tocar muito no ponto da defesa do Corinthians, né, que ontem foi algo altamente, como eu falei, muito vulnerável. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre o primeiro gol do Corinthians, né, que foi uma pintura, embora o resultado tenha sido ruim, o primeiro gol foi uma pintura e eu vou mostrar aqui um porquê. Bom, para começar, né, a saída 3+1, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos e o Cantillo dando apoio, né, aqui na saída de bola, 3 jogadores contra apenas um do Atlético Paranaense, que fica altamente perdido, completamente perdido. E aqui está outro ponto que eu gostaria de tocar, né, é uma linha de 5 aqui, né, aqui está cortado o Otero, mas tá Otero, Arauz, Natel, Mosquito e Fagner aqui. E aí, o que vai acontecer? A situação de 2-1, né? O Abner com 2 adversários, que no caso é o Mosquito e o Fagner. E aí o Fagner vai ser inteligentaço, né, para meter essa bola de cabeça. E o Mosquito vai fazer uma obra de arte, né, dando um chapéu no Pedro Henrique e um golaço de esquerda. Agora nessa câmera aqui fica mais legal ainda, por quê? Qual era a ideia de jogo do Corinthians, que eu sempre falo, né? Gosto muito de tocar nessa tecla, que é atrair o time para um lado, e aí entra o Cantillo, que é uma peça fundamental para fazer essa virada de jogo. Então reparem como o Atlético Paranaense estava atraído para aquele lado, né? Para o lado da bola. Os 11 jogadores estão ali, claro, fazendo o balanço defensivo, que é, entre aspas, né, muito normal o balanço ser feito dessa forma. E aí o que o Corinthians faz para quebrar essa pressão e quebrar essa atração, né? Justamente a virada de jogo do Cantillo. E aqui tá, né, com mais clareza a linha de 5 que eu tinha falado: Fagner, Mosquito, Natel, Arauz e Otero. 5, né, contra 4, alguém iria ter que marcar 2. Quem foi o escolhido? O Abner, né? E aí o Fagner acha o passe pro Mosquito de cabeça. E aí o Mosquito, realmente, galera, um Puskás, né? Óbvio que tô brincando, mas um golaço, um chapéu e uma porrada de esquerda, né, fazendo o primeiro gol do Corinthians. Agora, né, galera, eu vou entrar num assunto que talvez tenha sido o que a grande parte da torcida tá se perguntando: o que está acontecendo com a defesa do Corinthians? E aí eu vou trazer, né, um gol do Red Bull primeiro para deixar claro, né, e mostrar o que vem acontecendo já em jogos anteriores, e aí a gente entra nos gols do Atlético e até mesmo, né, numa chance perdida, para falar o que aconteceu com a defesa e por que está tão vulnerável. Como eu falei, galera, vou começar pelo um gol que aconteceu, do gol do Bragantino contra o Corinthians, né? Vocês vão ver uma coisa bem interessante. Aqui no caso, Fábio Santos marcou ponta, né, que é o Arthur, o Gil tá colado no atacante, ou seja, 2-2 ali, né? Mas essa bola de qualquer forma vai entrar. E o que acontece? O balanço está sendo feito. O Fábio Santos lá do lado esquerdo, o Gil do lado esquerdo, o Bruno Mendes acompanhou o jogador, né, do lado esquerdo, e o Fagner não. Por quê? Porque ele está na indecisão. Assim como no gol do Corinthians contra o Atlético, né, que o Abner estava com 2, o Fagner aqui está com 2, tanto com o Elinho, tanto quanto o Claudinho. Mas aí ele tem que optar por um, né? E ele escolhe por marcar o Elinho e aí o Claudinho fica livre, né? E aí o jogador vai conseguir achar esse passe. Olha aqui, reparem, como eu falei aqui, Bruno Mendes faz o balanço para a esquerda. Fábio Santos, Gil e Bruno Mendes foram para a esquerda. Em tese, o Fagner teria que continuar, né? Mas se o Fagner continua no Claudinho, o Elinho fica livre. Se o Fagner, né, opta pelo Elinho, o Claudinho fica livre. E aí ele optou, né, como eu falei, pelo Elinho. O Claudinho fica completamente livre entre o Bruno Mendes e o Fagner. E aí sai o segundo gol do Red Bull, né, naquela ocasião. E agora reparem no primeiro gol do Atlético Paranaense, como é muito parecido. O primeiro gol do Atlético sai de um lançamento, né, do Thiago Heleno, lá pro lado direito do ataque, né, lado esquerdo da defesa do Corinthians. E olha o que acontece. Fábio Santos, ele vai no ponta, né, no caso no lateral, que tá ali jogando como um ponta. E o Gil, ele cobre as costas do Fábio Santos. Olha lá, reparem para onde o Gil foi, né, cobrindo as costas do Fábio Santos. Aí acontece do Bruno Mendes também, né, perdeu o seu duelo individual. Mas de novo, reparem, Fábio Santos, Gil e Bruno Mendes, balanço defensivo total pro lado esquerdo, né. E agora olha a diferença.
Lembra que o Claudinho estava livre porque o Fagner optou por marcar o Elinho? O Fagner naquela ocasião também ficou com 2 adversários. Agora não, o Fagner fez o balanço. O time todo, a linha defensiva toda foi pro lado esquerdo, né? Tanto Gil, Fagner, Bruno Mendes e Fábio Santos. E ali, né, enquanto isso, o Abner estava totalmente livre. Aqui, né, que eu falei da linha defensiva, aqui fica mais fácil para perceber. E aí o Abner fica livre, o Mosquito, né, não acompanhou, não marcou, né, as costas do Fagner. E aí o Abner faz, né, 1 a 1, o Atlético Paranaense empata. E esse gol, né, claro que não dá pra falar, não teria acontecido com o Carille, e nem estou defendendo aqui, né, a volta do Carille, enfim, nem pedindo a cabeça do Mancini, mas deixem nos comentários se vocês gostariam de ver o sistema do Corinthians defensivo de 2017. Eu gravei esse vídeo, a gente está para postar, mas a gente quer saber se vocês aprovam, se vocês gostariam de saber como funcionava e por que aquela defesa era tão pouco vazada e foi tão gloriosa, né, que às vezes as pessoas confundem retranca com saber defender, né? Aquele Corinthians sabia se defender, e se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente upa esse vídeo, né? E vocês poderão apreciar novamente aquele sistema defensivo muito legal. E tem muito a ver com isso, podem ter certeza. E agora vamos para o segundo gol do Atlético, que tem algo um pouquinho parecido. Galera, antes de entrar de fato no segundo gol, né, ele começa com o Corinthians no ataque. E aí eu não estou fazendo uma crítica, né, mas sim uma ressalva, porque o Otero aqui, né, nessa ocasião, ele tinha duas opções fáceis de passe, tanto o Fábio Santos quanto o Arauz. Mas não, o Otero ele decide partir para cima de 3 adversários e acaba perdendo a bola. E aí que começa o gol do Atlético Paranaense, né? Não tô aqui, pelo amor de Deus, culpando o Otero, nada a ver. Mas aqui, segunda tecla bastante importante para pontuar, Cantígio e Gabriel fazendo uma marcação muito frouxa, dando muito espaço nas costas e também, né, não pressionando bem. E o que aconteceu? Descompactação. Gabriel e Cantígio subiram, lembra? Para quem não lembra o que é descompactação, é quando o ataque sobe, o meio sobe e a zaga fica, aí esse espaço, né, entre o meio e a zaga fica muito grande, um time descompacto. É exatamente o que aconteceu. Tanto Cantígio quanto o Gabriel subiram para pressionar, pressionaram mal, e a zaga não subiu junto, né, com eles, e ficou um espaço muito grande. E é esse espaço que o Nicão recebe, né, esse espaço pintado em azul. E aí, né, como eu falei, tem um pouco daquele gol, porque nesse lance o Léo Natel acompanha. Olha que bizarro, né, que engraçado. O Fagner tá marcando o mesmo jogador que ele marcou no primeiro gol, e quanto o Abner estava livre no primeiro gol, no segundo não. Repare que o Léo Natel marca. Só que aí ele perde, né, no corpo ali pro Abner. O Abner faz o cruzamento, e aqui tá outro ponto que eu gostaria de bater. O Otero não acompanhando o Jonathan. O Otero que perdeu a bola lá, que tinha 2 opções de passes fáceis, não deu passe, perdeu a bola, também depois não acompanhou o Jonathan, que vai chutar, né? Aí também tem uma falha para mim individual um pouco do Cássio. Tudo bem que o Kaiser estava na dividida ali, mas espalmar essa bola para o meio da área é uma situação sempre perigosa, né? Um comentário bastante legal que eu apoio do Walter Casagrande é esse. A zaga nunca espera que o goleiro vai rebater, o atacante sempre espera, né? E ali o atacante estava atento no rebote e fez o segundo gol do CAP, né? Do Atlético Paranaense. E aí, né, o jogo novamente ia se complicando. Antes de entrar no terceiro gol, né, teve um lance que o Atlético Paranaense deu um perigo enorme para o Corinthians, né? Galera, antes de mais nada também, né, não sei se eu falei isso no começo do vídeo, acabei esquecendo. Enfim, não estou falando aqui que o Atlético Paranaense amassou o Corinthians, tá? Pelo contrário, achei que o Corinthians não amassou, mas teve muito mais chance. O Corinthians perdeu muitos gols, né? Teve 2 do Mosquito, um que ele tentou cavar, o outro que ele chutou em cima do goleiro. Não estou criticando o Mosquito, que pra mim também jogou muito, mas perdeu 2 gols. O Léo Natel, que perdeu um gol ali, né, cara a cara, tentou driblar o goleiro. Enfim, mas eu tô mostrando aqui hoje o sistema defensivo do Corinthians. Não estou falando que o Corinthians ofensivamente produziu menos que o Atlético Paranaense, tá bom? Então vamos lá, para esse lance aqui, né? Novamente, galera, Cantígio e Gabriel pressionando mal. Os dois, não tem como criticar apenas um, é a dupla de volante que precisa ser criticada nessa ocasião. Novamente, né? Pressionando mal. De novo a descompactação, Gabriel e Cantígio subiram, a linha defensiva não. E aí, Bruno Mendes perdendo, né? Dando o bote errado. Aí o Renato Kaiser dribla o Cássio, dribla de novo, né? Aí cruza para trás, o Gil salva em cima da linha, depois o Vitinho chuta no travessão. E antes de irmos para o próximo vídeo, né, que é o terceiro gol do Atlético, reparem novamente quem tá lá livre na ponta esquerda, o Abner. Novamente, o balanço defensivo
perfeito, né? O Fagner aqui acompanhando tanto o Fábio Santos quanto o Gil, quanto o Bruno Mendes, que foram para o lado esquerdo, ou seja, o Fagner tinha que fechar também, né? E aqui o Abner livre. Não estou aqui falando que o Mosquito é o culpado, porque não temos informação se esse jogador é do Mosquito, mas pelo que a gente ouve, né, dos microfones do Premier, o Mancini bate muito nessa tecla com o Mosquito, que muitas vezes ele não acompanha o lateral, né? E aí a jogada se desenhou, ainda bem que o Atlético não fez essa jogada pelo outro lado. E agora vamos para o terceiro gol do Atlético, que é novamente uma sucessão de erros. E aqui, galera, o terceiro gol do Atlético, né? Novamente, Fábio Santos indo no ponta, Gil vai acompanhá-lo e ocupar as costas do Fábio Santos, né? Como deve ser feito o balanço defensivo. Aqui, o Bruno Mendes, ele tá em posição de bloquear o chute do Kaiser, mas infelizmente, né, o Kaiser fura esse chute. E aí, o Vitinho, né, que estava sendo marcado pelo Fagner, chega primeiro e faz o terceiro gol. E como eu não falei aqui no começo, novamente aqui os encaixes individuais, né? Fagner versus Vitinho, Bruno Mendes versus Kaiser, e aqui, né, o balanço defensivo foi feito, só que o Fagner não fez tão rápido e deixou o Vitinho chegar primeiro. E aí, né, chega o terceiro gol do Atlético. Um jogo que o Corinthians, no meu ponto de vista, né, perdeu 2 pontos. Se tivesse pensando em Libertadores, né, não, se quisesse estar, né, brigando por Libertadores, seria obrigação ter ganhado um jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Não estou desmerecendo o adversário, mas talvez dessa sequência, né, só o Vasco seja abaixo do Atlético. A gente vai pegar Santos fora, Inter e Flamengo fora, são jogos completamente difíceis, né? Então ontem era para garantir 3 pontos, mas enfim, aconteceu, empatou, muito por um sistema defensivo, né, totalmente vulnerável que eu tentei mostrar para vocês e espero que vocês tenham entendido. Valeu, galera, tamo junto, vai Corinthians, segunda-feira estarei aqui novamente, espero estar falando de uma vitória contra o Flamengo, uma vitória suada, uma vitória talvez, né, muito boa, mas tomara que a gente esteja falando de coisas boas sobre o Corinthians. Então é isso, valeu, galera, vai Corinthians, tamo junto, é nóis!